Lígia, fase 2. Sou a professora Eva Vilma, novamente aqui com vocês nesse mês de junho, né? Continuando esse projeto da Secretaria da Educação. E quero parabenizar vocês que estão tendo acesso, que estão acessando. Vão lá, faça o login de vocês, acesse as aulas, procure sempre estar procurando, revisando, vendo as aulas de vocês. Não deixe de participar. E essa aula de hoje é de história. Vamos participar também, mas assim, vocês vão poder estar enviando. Eu vou enviar um questionário para vocês, vocês vão responder online e vocês vão enviar para mim, eu vou ter acesso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, ou comigo, ou com o professor. O professor pode entrar em contato, qualquer dúvida que vocês tenham. E hoje, o nosso tema é o acesso à moradia. Vamos dar uma continuidade aí do assunto que vimos na última aula e vamos continuar essa explicaçãozinha nesse mês de junho também. Mas vão lá, dê um linkzinho, entre lá no YouTube, acesse aí o portal da Secretaria para assistir as aulas. Não deixe de assistir, não. Vocês ter essa oportunidade de ter essas aulas assim. E mandar um forte abraço aí para a galera da IJA, da Puxica e da IME, né, que são os meus alunos aí também. E agora vamos para o nosso assunto dessa semana. Aí temos a nossa caixa de entrada, né? Educação dos jovens e adultos. Nossa aula hoje é de história, como eu já falei. O acesso à moradia. Aí, logo no começo, a gente já dá para dar assim, né, ver uma levantada dar uma olhar aí com mais cuidado, ver nesse aspecto que a moradia existem vários tipos, né? Como vocês estão vendo aí ela representa o tipo ou a necessidade da cultura da pessoa e cada um vai fazendo a sua forma de moradia. Aí, aqui vamos ver a introdução. Já começamos aí com instigar, né? Uma forma, temos essas duas figuras aí. Um prédio, não sei quantos andares, tem uma pessoa lá no último, né, no terraço. Ah, que lindo! Aí a desigualdade mais atrás, um pouquinho, no morro, cheio de casinhas, onde o popularmente dito, uma favela. E lá de cima desse morro, dessa favela, que não tem estrutura nenhuma, a outra pessoa está dizendo: que medo! Quem é que quer, né? Estar assim no lugar. Todo mundo que uma casa, mesmo pequenininha, mas num lugar seguro, acomodado com um saneamento básico, com tudo o que tem, né, de bom, de confortável para uma família. E aqui ao lado tem uma família conversando, o homem segurando aí a Constituição brasileira na mão. Todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a esposa, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, educação, mas não, no papel está tudo bonitinho escrito, tudo nas suas normas e suas regras, mas na realidade a gente sabe que é totalmente diferente. E aqui estão os exemplos, não só por essa figura e todo mundo, né? Nós vemos aí no jornal passando tudo, que a desigualdade é assim mesmo. Tem dois abismos. A minoria está de um lado e a outra, a grande maioria, faltando em casas aí de papelões. A demanda por moradia. No início do século XX, devido à rápida industrialização, as cidades atraíram grandes partes da população, que aí
no século XX ainda não existiam políticas de habitação, né? Era inexistente, não tinha ainda essa contabilidade. O mercado imobiliário capitalista, os baixos salários e a desigualdade social presente desde o início da formação da sociedade brasileira impossibilitaram o acesso à moradia para grande parte da população. E aí a gente vê que o IBGE faz uma pesquisa e diz que 11 milhões de pessoas vivem em favela ou moradias inadequadas e precárias. Então, uma grande parte. Contexto histórico. Em 1850 surgiu a lei que conhecia como Lei de Terras. Aí, em 1888 foi quando aconteceu a abolição da escravatura. Você veja aí que há 30 anos depois teve a abolição. No caso, dividiu para poucos. Quando houve a abolição da escravatura, no caso, os negros não tinha terra, se tornou-se o quê? Eles continuam trabalhando com os patrões. Iam para onde? Se não tinha terra, iam morar onde? Livre como? É uma pergunta e aí a gente volta lá e percebe que já vem desde o começo essa desigualdade, lá do comecinho. Em 1856, o Brasil se baseia no movimento europeu, reforma urbana e higienista. É a partir da segunda metade do século XX que o processo de urbanização brasileira cresce devido ao desenvolvimento industrial, pressupor do êxito rural, agravando o problema social. O problema de moradia no mundo manifesta de várias maneiras, né? Nos países subdesenvolvidos e aqueles que possuem mais limitação social ou mais um nível de pobreza, desigualdade acentuada. Então, é que sobressai mais ligeiro. Então, tá as férias, está longe também de acabar, viu? Lutas por moradias. Aí vamos ver aí os movimentos, né, as caminhadas, protestos sobre, tanto pelo sem teto como pelo sem terra também, que a gente vê aí, por pedindo direitos, por mais igualdade. Fundamentalmente, a luta pela moradia não se dá apenas no contexto da casa, mas por um direito mais amplo, o direito à cidade, ocupações e movimentos populares. Está aqui. Lutas por moradia. Afinal, o que é ocupações? Aí o homenzinho tá aí, né, colocar com a mãozinha na cabeça fazendo essa pergunta. Afinal, o que é ocupação? Ocupação é a tomada de posse de algo que preenche determinado espaço. São aquele pessoal, né, que vê fazem aqueles prédios grandíssimos, gigantescos, e no final das contas não tem como terminar, ou abrem falência, né, de alguma empresa, de algum galpão, alguma coisa assim, e o pessoal que fica ali mais próximo desses locais vai invadir, vai procurar um teto e ir para debaixo de alguma coisa, sair dessa rua, debaixo das vias públicas, né? Então procura, faz essa ocupação desses terrenos. E muitas das vezes, depois que eles invadem, aí aparecem os donos. Como sempre a gente vê isso. Mas enquanto está lá criando mato, crescendo e ajuntando o lixo, mas não aparece ninguém. E quais são esses movimentos populares? Temos aqui os principais, MNLM e o FNLM, que é o Movimento Nacional de Luta pela Moradia no Brasil. Direito à moradia no Brasil.
Aqui tem outro, também faz a mesma pergunta. O direito à moradia existe? Aí, como tem lá no começo, está no papel. Mas se é adotado, aí agora é outros 500, né? O Brasil, como membro da ONU, assina embaixo do que diz a Declaração dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar. Está no papel, mas a realidade, como todos nós sabemos, é totalmente diferente para poucos. A verdade é essa, né? Como tem lá o IBGE faz uma pesquisa geográfica e diz que 11 milhões de pessoas vivem em favela ou em moradias consideradas precárias. Então, essa conta aí, né, está muito defasada. Programas governamentais que visam a necessidade de moradia. A Constituição Federal Brasileira prevê o acesso à habitação como um direito social do cidadão. Isso demanda a implementação de uma política nacional de habitação, que garanta à população, sobretudo a de baixa renda, o acesso à moradia digna, promovendo a inclusão social. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, é um movimento popular que organiza milhares de trabalhadores pelos direitos básicos à moradia. Foi criado em 1997 pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Cerca de 6 milhões de famílias brasileiras não têm acesso à moradia digna. Isso é um grave problema, né? Que vivenciando aí a gente vê todos os dias que a maioria das cidades do Brasil e outros lugares também do mundo tem esse problema. E trata de uma falta de acesso de lugar, de condições mínimas de ser utilizada para uma habitação, né? Saneamento, uma falta de água, energia, que a gente vê aí na favela quando se forma daquelas popularmente ditos gatos, né? Então, isso é por falta de uma desigualdade social. Não tem. O pessoal da baixa renda não tem esse privilégio que a minoria é quem tem. Então, vem daí que tudo isso traz esses transtornos. É falta de saneamento, energia, água, luz, o esgoto que não existe, a falta de urbanismo ali, a coletividade um por cima do outro, uns barracos, não tem aquela organização. A gente vê que muitas das vezes quando fazem invasão em terrenos, estão aqueles barraquinhos feitos de madeira e de papelão de resto de construção, e quando acontece alguma coisa com um barraco, afeta todos porque não tem essa infraestrutura ali para eles. É triste. E aí agora vem o nosso desafio da semana. Pesquise o significado de cada tipo de moradia, como exemplo abaixo. O que são casas de palafitas? O que são barracos? O que são moradia de alvenaria? Essas perguntas vai estar lá anexado aí abaixo, logo no slide de vocês, com um código. Vocês vão acessar lá e vai responder. E vai retornar para mim, vão enviar para mim de novo. Que aí agora eu vou ter acesso às respostas de vocês. Aí vai ter o link, vocês apertam e respondam. Tem as perguntinhas lá, o nome do aluno e tudo. Vai enviar todos para mim. Respondo, acesse, veja a videoaula de vocês. Não esqueça do desafio. Quero ver todo mundo cá quando voltar como professor.
Aqui é o link do vídeo que vai passar aí um videozinho falando sobre o acesso à moradia. Quando eu terminar aqui, vocês vão em seguida aí no fundo, vai ver o videozinho. E aqui abaixo é o link do questionário que eu falei agora, para responder essas perguntas. E envie, retornem para mim. Mensagem dessa semana. Juntos vamos conseguir. E ponto final. Determinação. Claro que vamos conseguir. E até agora, até a próxima aula. Esperamos que vocês aí, né, todos participem. Cuide-se em favor da vida, proteja-se igual o bonequinho aqui, usando máscara. Fique em casa, como a Mônica está. Se não puder, mas que tenha as medidas de proteção para logo a gente retornar à nossa atividade. Até a próxima aula e Deus abençoe a todos. Moradias. Sem casa. Tem gente que não tem casa. Mora ao léu, debaixo da ponte. No céu, a lua espia. Esse monte de gente na rua, como se fosse papel. Gente tem que ter, mas morar, um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado. O corpo é a casa dos pensamentos. Com esse poema e essa reflexão, iniciaremos a discussão sobre as moradias. A questão dos diferentes tipos de moradia não é uma opção, mas resultado de um processo histórico e cultural, onde perpetua a relação das diferenças sociais. Ela também está atrelada a fatores como o clima, podendo citar os iglus, características geográficas, como nos casos das palafitas, e a cultura, como em tendas e ocas. Porém, na maioria das vezes, infelizmente, é o fator social. Muitas pessoas estão em estado de rua, sem um teto para chamar de seu. Também há pessoas morando em casebres, barracos, pau a pique, debaixo de pontes e em muitos outros lugares precários para a sobrevivência humana. No início do século XX, devido à rápida industrialização, as cidades atraíram grande parte da população. Porém, não existiam políticas habitacionais, deixando-os desassistidos do direito à habitação. O surgimento de políticas habitacionais realmente preocupadas em solucionar o alarmante problema é recente. Na busca de atender essa necessidade, diante a ausência de políticas públicas habitacionais que atendessem às demandas, as ocupações ilegais e irregulares começaram a surgir. E agora estão presentes na maioria dos municípios brasileiros, bem como no mundo afora, escancarando uma triste realidade social, a falta de moradia. Consequentemente, a ocupação do espaço com moradias em áreas impróprias coloca em risco muitas vidas devido à falta de saneamento básico, exposição a alagamentos, deslizamentos, dentre outros problemas. Ao contrário do que vemos no conto Os Três Porquinhos, os tipos de moradias não dependem da nossa vontade, disposição ou muito menos preguiça. Como vimos anteriormente, eles são resultados de diversos fatores políticos, sociais, econômicos e culturais. De acordo com essas condições, acontece a ocupação do espaço, e delas dependem as condições de efetivação do tipo de moradia a ser construído. Para que ela ocorra de forma satisfatória,
necessitamos de políticas públicas eficazes para que se façam cumprir nossos direitos conforme a Constituição. A diferença e a má distribuição de renda, tão bem como o desemprego e dentre outros fatores, faz emergir um grande contraste. Enquanto uns sonham com o mínimo de dignidade, outros vivem em espaços luxuosos. Os que lutam pelo direito à moradia não reivindicam o luxo em espaços confortáveis, mas oferta da dignidade, da inclusão social e de justiça, pois a moradia adequada é um direito humano fundamental à constituição de uma vida digna a todo cidadão. Então, sempre carreguemos esse pensamento, essa reflexão que vimos hoje, para lutarmos para uma vida social mais igualitária, garantindo os direitos básicos humanos. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, comente e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Muito obrigado e até a próxima.